Fala pessoal, tudo beleza? Aqui no vídeo de hoje vamos ver pastor Lamartine Pozzelli e Tássio Licurgo falando sobre cristãos desigrejados. Qual é a sua opinião? Eu quero saber a sua opinião, comenta aí abaixo. Você acha que um cristão desigrejado vai pro céu? Cara, eu tenho uma opinião, mas vou guardar ela para durante o vídeo eu dar essa opinião para vocês. Vamos ver o que ele está falando aqui. Eles estão no podcast do Brunet, do Thiago Brunet, da vida. Mas tem muitas coisas que ele fala também que é meio estranho, pra falar a verdade. Mas vamos ver o que ele está falando sobre os desigrejados aqui. E você comenta sua opinião logo a gente já caminhar aqui no fim. Como é que vocês veem a evolução no fim desse fim dos tempos que a gente está vivendo, nessa era estranha que a gente está vivendo? A evolução do evangelho agora. Ou seja, quem já é convertido quer levar a sério, como é que ele evolui isso? Ele evolui, ele assume um ministério, ele procura um dom, como a Bíblia diz, que a pessoa que fala, Tiago, eu já passei da etapa do arrependimento, já passei da etapa do arrependido, já saí dessas práticas, né? Como diz a pastor, se por acaso errar, né? Ninguém está livre por acaso, mas já não é mais uma prática. Temos um advogado, justo, eu já estou na fase de estou com Deus, o que eu posso fazer para contribuir com o evangelho? O que eu diria que o cristianismo, ou ele é a coisa mais importante da sua vida, ou então já aceita que ele é de nenhuma importância. Porque ele não pode ser mais ou menos importante. Porque o que pode ser um adereço. Cara, isso é verdade. A gente tem a mania, nossa geração tem a mania de achar que o cristianismo é secundário. Eu vou na igreja ter quarta e domingo e tá show. Cara, isso não é cristianismo, não. Me desculpa. Isso é religião. Isso não é cristianismo. É a expressão mais genuína da verdade. Jesus, ele é a encarnação da verdade. João 14,6. O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Usando o termo que a civilização grega conhecia, que é a letra. A filosofia havia se debruçado sobre séculos sobre este termo. Um termo discutidíssimo na filosofia grega, que um é a letra e a outra é logos. Que também Jesus é o próprio logos, de acordo com João 1, combinado com João 1,14. Então, é você entender que se esta não é a prioridade da sua vida, feche os olhos e faça uma lista de sua prioridade. O que tiver em primeiro lugar é o seu Deus. A única justificativa para você não ter a prioridade de sua vida, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é um problema identificado em todas as Escrituras. O contrário de crer no único e verdadeiro Deus da Bíblia não é ser ateu, é ser idólatra. Então o grande problema é, se Jesus não está na primeira prioridade da sua vida, quem está? Todos têm uma visão de mundo, todos têm uma visão de mundo, todos. Cara, isso é muito interessante, porque se a gente não leva Jesus em primeiro lugar e coloca outra coisa, então a gente tá idolatrando essa outra coisa, a gente tá substituindo, porque a única coisa que a gente pode amar sobre todas as coisas é Deus, é Jesus Cristo. Então essa questão é muito interessante, e nós vivemos em um tempo em que o povo não ama Jesus sobre todas as coisas, tanto que se amasse a gente faria a vontade dele, e muitas vezes a gente não tá fazendo. Ou você está fazendo? Comenta aí abaixo. Tem alguém que está na sua prioridade. Às vezes é o conforto. É o dinheiro. É porque o dinheiro... eu não sei se eu havia dito, mas tem um rabino cujas obras eu lia muito, que é Adin Steinsaltz. Ele morreu Adin Steinsaltz, ele morreu não tanto tempo atrás. Ele escreveu uma coisa lá que eu fiquei muito impressionado. Ele diz assim, olha, os deuses neopagãos estão mais vivos do que nunca. Porque vocês, como acham, os deuses neopagãos são coisas do passado, estão mais vivos do que nunca. Ele fala lá, né? Tem Mamon, Astarte, Calíope. Então assim, o deus do dinheiro, o deus da fama pela fama. Tem coisa mais atual do que essa, tem pessoas que buscam a fama pela fama. A fama não é uma espécie de consequência natural do trabalho bem desempenhado para elas, não. É o objeto da vida delas. Ela busca a fama. O deus do dinheiro, da fama, o deus da pornografia, não é? Você vê Demis, Vênus, o deus da pornografia, da prostituição. Caraca, isso é muito interessante. Os deuses neopagãos são mais atuais do que antes. Caraca, isso é muito interessante. É como se o inimigo das nossas almas a gente tivesse pensado que ganhou a questão dos ídolos, aí ele foi lá e só embalou com outra coisa, que é a fama, dinheiro, status, questão da imoralidade sexual. Cara, é muito interessante. Esses deuses estão mais vivos do que nunca e muitas vezes ocupam o primeiro lugar na vida de algumas pessoas, e a elas cabe o quê? Tirar, quebrar esses ídolos e colocar aquele a quem deve ser dado toda a honra, todo o louvor e toda a adoração, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É impressionante você falando da fama. Você já estava fazendo uma reflexão. Quanto mais uma pessoa busca a fama, mais irrelevante ela fica. As pessoas mais famosas no Instagram, por exemplo, algumas exceções, tá? Se morresse mesmo, ninguém daria falta nenhuma, porque é irrelevante, é só a dancinha, é só o entretenimentozinho. Caraca, isso é muito verdade. Imagina, tipo assim, uma pessoa lá que tem 10 milhões de seguidores. Que muitas pessoas que você nunca nem viu na sua vida, você vai entrar no Instagram, tem 20 milhões de seguidores. Cara, por exemplo, se acontecer alguma coisa com ela hoje, você vai sentir falta? Vai mudar a sua vida?
Cara, isso é muito interessante. Essa coisa isso é de muito você estar à verdade. distância, o nível da sua influência, mesmo que o que você tem para dizer seja importante, né? Eu sempre digo, eu nunca busquei isso, Deus me deu milhões de seguidores, mas as pessoas que eu realmente faço diferença não são essas. São aquelas que estão muito próximas de mim, a minha família, os meus pastores, meus amigos, meus discípulos, aqueles que me conhecem de perto. Então, o que eu diria de maneira prática, concordei com tudo que você disse, é que hoje existe uma tendência das pessoas quererem o cristianismo na sua parte e não o todo. Eu quero as bênçãos, mas eu não quero o senhorio dele. Eu sou É isso mesmo. A gente quer a bênção, mas não quer as renúncias. A gente quer a bênção, mas não quer fazer aquilo que ele manda. É exatamente do evangelho, isso. mas eu não quero saber de igreja. Aí usa uma série de desculpas. Então, o que eu diria, na minha opinião, é impossível você desenvolver um cristianismo profundo fora de uma igreja local, uma igreja bíblica, uma igreja que se prega a palavra, uma igreja onde você tenha discipuladores, onde você tenha pessoas que vão ter essa accountability, né? essa coisa de prestar contas umas para as outras, porque a transformação, ela não acontece de maneira osmótica, ela acontece como resultado do trabalho de Deus e da pluralidade dos dons que Deus deu para a igreja, para o aperfeiçoamento dos santos, até que eles cheguem à estatura de varão perfeito. Ou seja, não existe uma outra maneira de um indivíduo passar pelo processo de sair da meninice e se tornar maduro que não seja por mentoria, pela presença de pessoas mais velhas que possam te ensinar, te corrigir. Cara, é porque é interessante, a Bíblia fala que somos um corpo. Mas aí imagina você ter um corpo e um pé sair andando sozinho. É muita pessoa que fala assim, eu não creio mais em igreja, eu não vou em igreja, eu sou um cristão, eu sou um servo de Cristo. Cara, se você é um desigrejado, você está fora do corpo. Porque se a igreja é um corpo, óbvio que não é dentro de 4 paredes, esse corpo. São milhares de igrejas e muitas verdadeiras. E diferentes pessoas de diferentes denominações são cristãos verdadeiros. Mas é um corpo, cara. Mas se você não está conectado com esse corpo, você não faz parte desse corpo. Se você não, por exemplo, e o corpo tem um cabeça. A Bíblia fala que o cabeça é Cristo. Se você não está conectado no corpo, você logo não está conectado com a cabeça. Então você não está conectado a Cristo. Então tome cuidado com essa questão de eu sou servo de Cristo, mas eu não quero denominação. Cara, se uma igreja te machucou, eu entendo, tem muita igreja que machuca já. Algumas igrejas me machucaram, algumas igrejas machucaram pessoas ao meu redor. Tipo assim, eu tenho uma história que a igreja machucou a minha mãe. E cara, é uma questão que é delicada, é difícil. Mas cara, por amor a Jesus, a gente tem que superar isso. Por amor a Jesus, a gente tem que fazer o nosso melhor. A gente tem que perdoar. Muitas vezes a gente não perdoa. A gente diz que perdoa, mas não perdoa. Se você quer de verdade crescer no conhecimento de Deus, não viva um cristianismo de seguir pessoas ouvindo mensagens, de ter pastores, sabe, online, de homens e mulheres famosos. Não, tenha pessoas que vão dar conta para a sua vida. A Bíblia diz que nós devemos obedecer aos nossos pastores, porque eles vão dar conta para nós as nossas vidas. Então, se você não tem ninguém para quem você preste conta, muito provavelmente você vai estar debaixo de um sistema deste mundo. Ninguém consegue se auto-vigiar, né? Eu tenho meu pai vivo, graças a Deus, que é um pastor, tenho meu pastor da minha igreja, são pessoas que estão sempre me olhando e você falou. Então, eu sou um pastor fundador da minha igreja, sou o primeiro pastor. Mas eu tenho, por exemplo, um pastor que é para mim um exemplo, que é o pastor Ivan Pitzer, pai do Milton Ebenezer. Ele me adotou, ele me liga toda semana, pergunta, fala da gordura, fala, você tem que fazer exercício físico. Uma hora, 2 horas, eu adoro. Recebendo uma mentoria de um homem que tem uma história, entendeu? Cara, e tipo assim, eu acho muito interessante quando existem pastores. E no nosso tempo existe muito picareta, mas existem pastores que realmente têm a humildade de reconhecer, cara, eu não sou o primeiro. Eu, tipo assim, eu posso até ser o fundador dessa igreja, como o Lamartine falou, mas eu sempre dou satisfação pra alguém. E é isso, é sobre isso. Procure pastores assim, aqueles que reconhecem, que dependem de Cristo, que não falam só de si, e que tem pessoas que o orientam e o cobram se necessário. Procure essas igrejas. Braço, apóstolo Ivan, abraço isso aqui. Então, eu diria, a igreja, ela é de Jesus, foi ele quem deu. A igreja, ela é humana, ela tem suas falhas, mas é um projeto de Deus e é um instrumento que Deus usa para mudar a nossa vida. E só corroborando, para quem está assistindo a gente hoje, aliás, está muito profundo esse Bonecast de férias, né? Está de férias e tão profundo. Quem já me assistiu numa noite de destino, que é um evento que a gente faz, no Brasil, já passamos por muitas cidades do Brasil. Então, se você está assistindo e já foi numa noite de destino, você sabe o que acontece no final. Eu dou uma palestra. Cada atendente da sua equipe usa um número diferente no WhatsApp? Além de não ser profissional, você fica sem visibilidade da operação. Não é uma operação, é uma palestra. No final, os últimos 5 minutos eu compartilho sobre a minha fé.
faço um apelo, de 15% a 20% do público se converte, eu pergunto se tem algum pastor escutando, sempre tem 3, 4, 5, nunca muito mais, tem não, coloco de pé. Apresenta, preciso, já que hoje vocês deixaram Jesus entrar, fizeram a confissão de pecados, arrependeram, não vou voltar mais para lá. Pediram para Deus colocar o nome no livro da vida, confessaram com a boca e creram no coração, vocês precisam congregar. Hebreus diz, não deixeis de congregar com a igreja. Mas não é congregar em qualquer igreja. Uma igreja bíblica. Uma igreja bíblica, porque hoje tem muitas igrejas. Cara, eu vou te fazer uma pergunta sincera. Você acha que, por exemplo, o Thiago faz a palestra dele, pergunta se as pessoas querem se converter a Cristo, e muitos se convertem. Você acha que isso é ruim ou bom pro evangelho? Porque muita gente coloca que coach só atrapalha, blá 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 blá. Mas se a pessoa tá acrescentando, não ela, mas ele diz pro pastor, por exemplo, tem uns pastores na palestra, eles tipo assim, pedem pro pastor, eu acho que orar pelas pessoas. Então, cara, como que isso é ruim pro evangelho? Muitas das vezes. E é óbvio que tem falas que, tipo assim, às vezes são ruins, que a gente não entende, que a gente acha que não é bíblico. Cara, todo mundo erra. O problema é que a gente tem a mania de achar que só a gente é perfeito e os outros é errado. E, cara, tipo assim, essa questão de coach, se eles fazem mal ou bem, tem que ver as pessoas que estão ao redor deles que, tipo assim, se converteram ou não. Quantos será que se converteram ou não ouvindo Thiago Brunet? A pergunta é essa: quantas almas foram salvas por Cristo através da vida dele? É uma questão que a gente precisa pensar. Você entendeu? Você vai lá, você lê tudo menos a Bíblia. Então, como é que eu posso defender uma igreja coach? Uma igreja coach é onde o homem centro. Eu vou lá para que eu possa... Porque eu não sou contra o trabalho dos coaches. Se você, por exemplo, quer melhorar... A palavra está na igreja. Veja, quando eu quero melhorar uma área da minha vida, eu vou procurar quem? Alguém que tem autoridade, alguém que tem experiência. Olha, me ensina, como é que eu posso melhorar a minha maneira de pregar? Isso tem técnica. Agora, uma igreja, ao invés de pregar contra o pecado, de pegar a necessidade de transformação, uma igreja que Deus é só a Bíblia, é a Bíblia é a nossa regra de trabalho. Uma igreja que não seja confrontativa, mas ao mesmo tempo aponte a direção, seja amorosa, é uma igreja que está tocando o evangelho. É uma narrativa humana. Talvez uma forma de dizer é uma igreja cristocêntrica. Você buscar uma igreja cristocêntrica. A experiência da pessoa é muito importante, né, dos pastores, mas elas são inservíveis para serem fundamento da doutrina. Então muitas igrejas criam doutrinas com base em experiências. As experiências servem para ilustração, servem para... mas não servem para doutrina. Ou seja, a experiência pessoal que eu tive, eu transformo em doutrina para todo mundo. Isso. Ao invés de você escrito, eu adoro todo tipo de pregação, temática, expositivo, mas quando você prega expositivo, você vai ter que pregar o que o texto está dizendo. Indiferentemente de quem fica correndo atrás de textos para justificar que quer pregar. Eu diria assim, né? Exatamente, tipo assim, essa questão de igreja de coach. O coach, ele quer sempre levar pro lado humano, sempre o eu. Igreja cristocêntrica é sobre Cristo. Ela fala o que a Bíblia fala, ela aponta para Cristo. É sempre isso. Se você tá desigrejado, procura uma igreja que fala de Jesus, que Jesus é o centro. E tem. Não adianta falar que a expositiva talvez seja a mais difícil de você errar. Não é a única, mas é a mais difícil de errar. Não pregar expositivo. O príncipe dos pregadores, a gente deve deixar isso claro, fazia pregações temáticas. Maravilhosas. É mais fácil. Você precisa abordar um tema, mais fácil usar um tema. Agora não quer dizer que a expositiva tem essa característica de ser mais difícil de você errar mesmo. Mas muitos grandes pregadores, tanto da antiguidade, contemporâneos de outros países, às vezes, dizem que o certo é 70-30, né? Da visão dele, 60 positivo. Você tem outros momentos na igreja. Agora, Paulo deixa claro, não vos deixei de pregar todo o conselho. Ou seja, tem que pregar tudo. Você tem que pregar uma mensagem de encorajamento. Você tem que pregar todas as suas mensagens. Você não pode ser um pregador de um tema só. Você está falando do pastor de igreja também, de igreja. Estou falando do pastor de igreja. E eu estou dizendo aqui que todo crente precisa de uma igreja. Precisa de uma igreja cristocêntrica e altamente bíblica. Porque tem hoje igrejas que são igrejas de eventos, que trazem pregadores, que trazem cantores e juntam o povo e fica falando besteira. Gente, só explicar isso que ele está falando para não ter nenhuma confusão mental. Por quê? Porque às vezes você fala assim, então não vou mais escutar o fulano. Mas o fulano, ele é evangelista, ele não é pastor de igreja, ele só fala aquele básico mesmo. É que ele é muito raso, mas é porque aquela coisa rasa que ele chega naquelas pessoas. Ele está falando de uma igreja, o pastor da igreja, ele tem uma responsabilidade que um evangelista, uma pessoa que está só pregando para alcançar um tipo de gente, trazer para a igreja, para Cristo, não tem. Eu estou falando isso até em autodefesa, porque, por exemplo, apesar de eu pregar sobre tudo, geralmente a minha pregação sempre é
um texto bíblico aplicado em como você vai digerir suas emoções para cumprir aquilo. E como o Espírito Santo te ajuda nisso. Então, por exemplo, o apóstolo Paulo fala assim, não irai-vos uns aos outros, não sei o quê. Até não me fugiu com a carta, ele fala o seguinte, eu queria dar leite, eu queria dar minha escola, mas vou dar leite, porque vocês não são espirituais. Quando ele fala, por que não são espirituais? Porque são comportamento. Vocês ficam um implicando com o outro, vocês falam mal um do outro, você fala, por que você faz isso? Você não tem ainda as emoções no lugar o suficiente para pensar, e isso vem com o Espírito Santo, por que eu vou falar mal do cara? Vai criar um mal-estar? Não vou ganhar nada com isso. Na verdade, pessoas que têm ministério na internet, eu, por exemplo, quando eu vou para a internet, você dificilmente vai ver falando de temas teológicos, porque isso é uma estratégia que o Espírito Santo me deu. Eu estou jogando uma grande rede. Então eu falo de palavras muito mais simples, mais palatáveis. Quando a pessoa ela começa a conhecer, mesmo dentro do meu YouTube, você vai encontrar lá mensagens profundas. Mas quem chega na minha igreja é alimento sólido. Porque quem está ali são as ovelhas para as quais Deus me constituiu pastor para ensiná-las, não só a salvação. Caraca, isso é muito interessante, velho. Tipo assim, essa questão de... Por exemplo, se você tá pregando pra uma pessoa que não conhece Jesus, como você prega pra ela? Uma pessoa que conhece Jesus, mas foi machucada, você já tem que pregar de um jeito diferente. Assim, não óbvio, você não pode fugir da Bíblia. Não tô falando nesse sentido. Tô falando no sentido que você tá falando. Que, tipo assim, existem contextos diferentes do que você tem que falar, do jeito que você tem que falar com a pessoa. E isso é só o Espírito Santo que dá. Então, cara, você que é desigrejado, volte pra igreja. A igreja pode ter te machucado algum parente seu. Isso aconteceu comigo, mas não me deixou sair dela. Como eu te disse logo atrás, cara, se você quer fazer parte de um corpo, você tem que estar ligado a esse corpo. E se você só faz parte do corpo e logo você faz parte da cabeça, que é Cristo, quando você está numa igreja. Entendeu? Não adianta um pé achar que vai andar longe do corpo e vai estar certo, porque não tá. Mas, se você tem uma opinião contrária, comenta